E eu tô tendo que também muitas vezes não ser eu, passar a não ser autêntico. Então eu acho que a soma dessas duas coisas acabam. Ela é difícil de você suportar, porque muitas vezes vai ter que tomar decisões difíceis em relação a isso, mas pra dentro de si é tão reconfortante você poder falar assim, tô podendo ser eu mesmo, assim, Uhum. e virou pra mim um mantra, assim. É. Se eu tiver que falar alguma coisa, eu falo pra pessoa, não tem. Definitivamente, cara. Definir aquelas coisas que você não quer e que você não aceita, realmente É. é libertador em última instância. E você falou um ponto muito legal, deixa eu compartilhar uma história também. Nem todo mundo vai gostar daquilo que você faz, daquilo que você fala, da forma como você fala, né? E eu cheguei a essa conclusão também há poucos anos atrás, né? Que não importa o que você faça, alguém, ou a forma como você fale, alguém potencialmente sempre pode se sentir ofendido, Uhum. né? E eu não tô falando de não gostar, eu tô falando de realmente se sentir muito ofendido. Aí teve uma história que aconteceu comigo. Eu participei de um outro podcast, fui convidado e contei uma historinha. É uma historinha que tem uma moralzinha da história, super bonitinha. Depois eu conto em outro momento. Mas a história é muito legal. A história é assim, mostra para você pensar fora da caixa e conta lá a historinha. Aí só que fala da vovozinha, do assado do peixe, né? Não sei o que, a história de como a receita foi passando de família em família, de mãe para filho e tal. E aí o meu pessoal de marketing fez uma animação em cima da minha narração. E aí virou um post, né, no meu Instagram. E, cara, fez maior sucesso, várias republicações e tudo mais. E veio uma pessoa que comentou em privado, ela não fez publicamente, ela comentou em privado, o quanto ela ficou ofendida com aquele post. E aí contou lá o motivo dela. E eu falei assim, meu Deus, eu nunca Não era, imaginei que não uma história tão era, inocente quanto essa, com só um fundinho de moral, pudesse gerar um sentimento quase de ódio. É porque era uma pessoa razoavelmente próxima a mim, então ela sabia que eu não tinha feito nada pra ofendê-la. Mas, cara, ela ficou, assim, ofendidíssima com a história. E eu falei, cara, como assim, cara? Aí você imagina isso em massa. Você tem Né? controle daquilo que você fala, você nunca vai ter controle sobre aquilo que a pessoa percebe, Impressionante. né? É interessante isso. Não, impressionante. Enfim, e dado isso tudo, o que seu eu de hoje falaria para um eu seu do passado? De que momento do passado? Eu acho que como eu falei pra você, né, o aprendizado que eu fui criando, e eu sou muito grato por ter tido essa autoconsciência de poder, ao longo da vida, ir percebendo que eu tava errando e ir ajustando. Mas se eu olhasse para aquele cara lá no passado, eu ia falar, legal, seja obstinado, busque fazer o alta performance, busque tudo isso, mas vai com calma. Sabe assim, eu olharia para ele e falaria assim, confia no processo, Confia. confia que vai chegar lá, mas não precisa ser tudo para agora. Sabe, assim como eu falei pra você, quando eu fiz colégio técnico, eu fiz dois. Eu fazia escola manhã, tarde e noite. Deus. Assim, sabe, era aquela obstinação de querer fazer tudo. Eu entrava na escola às 7 da manhã, saía às 11 da noite, assim. Então, assim, eu falaria assim, curte mais o durante, sabe? Você ia falar pra assim, vai com calma, curte o durante, não espera só o fim. Uhum. Vai devagar, você vai chegar lá, mas não sabe, leva de uma forma mais leve, vai ter menos consequência ao longo da jornada se você levar de uma forma mais leve, assim, é algo que eu falaria claramente para esse eu Para os ali, seus eus de 20 e poucos anos ali, né? 15 15 anos. anos, tá? Não, assim, olhando, estamos aqui ao lado da Marginal, eu tava olhando para a USP ali, lembrando que com 15 anos de idade, para 16 anos de idade, eu estava fazendo pesquisa científica aqui no laboratório da Faculdade de Química. Eu tinha 15 anos Você de